Oi gente, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Na nossa vida, nós somos expostos constantemente a várias situações que são desagradáveis. Situações difíceis que nos causam muita dor, sofrimento, desconforto. A maneira como nós encaramos as situações que nos sobrevêm no dia a dia é que vai definir o desenrolar na nossa história. Existem duas formas pelas quais nós podemos olhar e encarar as situações nas nossas vidas. Nós podemos ter um olhar positivo ou ter um olhar negativo sobre as coisas. Algo que eu aprendi na minha vida, ao longo de toda a minha jornada e da minha experiência, e de algumas situações bem difíceis que eu passei, é que a maneira como eu encarava aquela situação definia os resultados e as consequências que eu viveria a partir daquela situação. Como assim, Jé? Muitas situações estão fora do nosso controle. Nós não escolhemos passar por aquilo, não escolhemos viver aquilo. Mas algo que eu aprendi é que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Ou seja, se os seus olhos forem bons, por mais difícil que seja a situação que você está passando, você sempre vai conseguir tirar alguma lição positiva daquilo. Porém, se os seus olhos forem trevas, quão densas trevas cobrirão a sua alma. Portanto, o convite com esse vídeo é para que você pare um momento para refletir a respeito das situações que você tem experimentado e vivenciado e procure identificar a maneira como você tem reagido a elas. Porque muitas situações a gente não controla, nós não vamos escolher. Muitas situações vão ser difíceis e vão acabar trazendo consequências negativas. Mas se os seus olhos forem bons, ainda que a consequência, o resultado não seja o que você esperava, não seja positivo, no final de tudo você ainda pode tirar uma lição daquilo. Por mais difícil que seja, por mais dolorosa que seja, nós sempre vamos poder aprender lições com aquelas situações. Eu passei por algumas situações na minha vida, há um tempo atrás, mais ou menos uns 3 anos, que foram muito difíceis. Eu fiz algumas escolhas que não foram muito inteligentes, não foram muito assertivas. E essas escolhas me trouxeram consequências muito ruins, onde eu sofri muito. Eu passei por momentos muito difíceis, de muita dor e sofrimento. Porém, quando eu parei para refletir a respeito daquilo que eu havia vivenciado, do porquê daquilo, do pra quê daquilo, eu pude perceber lições que a vida estava querendo me ensinar. Não foram lições fáceis, não foi um momento fácil, foi muito difícil. Porém, quando eu abri o meu coração para receber aquilo que a vida estava querendo me entregar a partir daquela situação, eu pude compreender aonde que eu errei, quais os momentos, quais as falhas que eu cometi e que eu precisava aprender, quais lições eu precisava aprender para não repetir aquele erro novamente. E foi aí que eu consegui atribuir um novo significado para minha vida e para as minhas escolhas. Foi um período muito difícil, foi uma situação muito difícil, mas que me ensinou lições valiosíssimas que eu carrego para minha vida e que se eu não tivesse passado por aquela situação eu não teria aprendido. Talvez eu aprendesse de uma outra forma, de um outro contexto, porque a vida ela é feita de ciclos e esses ciclos eles vão se repetir até que nós venhamos a aprender a lição que ele está tentando nos ensinar. Por isso que nós passamos por esses ciclos e eles vão se repetindo. Então, embora tivesse sido uma situação muito difícil, ela me ensinou muita coisa que eu precisava aprender para eu poder amadurecer o meu caráter e dar continuidade à minha jornada e avançar para próximos níveis, começar novos ciclos e encerrar ciclos antigos. E tudo isso depende muito, eu percebi, da maneira como eu me coloquei e me disponibilizei a enxergar essa situação. Porque eu poderia enxergar essa situação com pesar, com sofrimento, com dor, me lamentando, me vitimizando. E aí eu não teria aprendido nada do que eu aprendi. E eu estaria constantemente lá no passado,
sempre me lamentando e voltando para lá, me perguntando: nossa, meu Deus, mas por que que eu passei por isso? Por que que eu sofri tanto? E eu ainda ficaria presa lá. Porque quando nós não aprendemos, quando nós não abrimos o nosso coração para aprender as lições que a vida está tentando nos ensinar, nós ficamos presos naquela situação. Nós ficamos presos naquele lugar. Tem alguma situação parecida que talvez você esteja vivenciando hoje na sua vida? Algo que você não consegue liberar perdão, que você não consegue superar na sua vida? Talvez seja esse o momento que a vida esteja te convidando a parar o momento para enxergar qual a lição que essa situação está tentando te ensinar. Porque algo que eu aprendi é que as coisas que acontecem na nossa vida não é por acaso. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Tudo vem para nos ensinar alguma lição, seja para bem ou seja para mal. E tudo depende da maneira como você se coloca disposto a enxergar aquela situação. Então, há alguma situação hoje que você está vivenciando que é desagradável e que você não está conseguindo superar, você não está conseguindo entender? Abra os seus olhos no momento, abra o seu coração e permita que essa lição a ser ensinada para você pela vida chegue até o teu coração. A vida, ela só vai nos dar aquilo que a gente está aberto a receber. Nós só vamos receber da vida aquilo que nós estamos abertos a receber. Então você precisa permitir que essa lição, que esse ensinamento entre no teu coração. A vida, ela não é intrusa, ela não vai te enfiar goela abaixo. Nós somos os responsáveis pela nossa vida e por tudo que nós fazemos nela. Ainda que muitas vezes nós tentemos nos esquivar dessa responsabilidade, e muitas vezes jogamos essa responsabilidade para outras pessoas, a responsabilidade é nossa. Enquanto você não abrir o seu coração para aprender a lição que a vida está tentando te ensinar, você não vai sair do lugar. Você vai continuar dando voltas nesse ciclo, neste lugar, até que você aprenda. Porque essa lição que você precisa aprender nesse momento da sua vida vai ser necessária lá na frente, quando você passar por outras situações. Elas vão servir de subsídio para você lidar com novas situações que vão aparecer diante de você. A vida é um constante lapidar. É como se fosse uma joia preciosa, a qual constantemente precisa ser lapidada, precisa ser trabalhada para chegar ao seu formato final. E quanto mais a gente se dispõe a passar por esse processo de lapidação, mais nós avançamos, nós crescemos e nós amadurecemos. Então, abra os seus olhos, abra o seu coração, que você tenha bons olhos para enxergar as situações as quais a vida coloca diante de você, que você não olhe com pesar, com desânimo ou num lugar de vítima, mas olhe num lugar de protagonista, de responsável. Seja alguém que assumiu a responsabilidade pela sua vida e encare as situações que estão sendo expostas diante de você. Assuma as suas responsabilidades e tenha bons olhos para enxergar as lições que a vida está tentando te ensinar, para você conseguir romper com esse ciclo, ressignificar essa situação e desfrutar de novos aprendizados. E com isso, avançar na sua jornada e na sua caminhada. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você, eu senti de compartilhar, né, o quanto é importante nós nos sujeitarmos a essas lições que a vida nos ensina, o quanto é importante nós assumirmos a responsabilidade pelas nossas escolhas, tá legal? Deixa seu curtir aqui nesse vídeo para fortalecer o canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui para receber vídeos toda semana. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!